Travou a coluna e não sabe o que fazer para sair da crise? Calma, nesse vídeo eu vou explicar tudo que você precisa fazer para se recuperar e, acima de tudo, não gastar com tratamentos desnecessários para você economizar com a sua saúde. Antes de tudo, já se inscreva nesse canal para receber mais conteúdos, para aprender a cuidar melhor da sua coluna e me ajudar no crescimento aqui do canal. E se no final desse vídeo esse conteúdo fizer sentido, se ele te ajudar, deixe o seu like. Se você não me conhece, eu me chamo Yuri Godoy, sou fisioterapeuta clínico e ajudo pessoas com dores crônicas, principalmente em relação à coluna vertebral, e atendo tanto presencialmente quanto online pacientes de todo o Brasil. As minhas redes sociais vão estar aqui na descrição desse conteúdo para você conhecer o meu trabalho e poder falar diretamente comigo também. Então vamos ao conteúdo do vídeo. Você foi pegar um objeto no chão, estava fazendo um exercício na academia e travou, ou simplesmente acordou com a coluna travada em um determinado dia? Existem 3 coisas que você precisa fazer para sair dessa crise e eu vou explicar cada uma delas detalhadamente. A primeira delas é se manter calmo. Sim, você pode ficar tranquilo. Por mais que a dor esteja intensa, não significa que você tem uma lesão ou um problema sério de saúde. Em mais de 90% das crises, significa que existe algum hábito que está irritando a sua coluna, as estruturas da sua coluna, que você precisa melhorar. Significa que existe algum hábito não saudável que você precisa melhorar antes que este hábito leve ao desenvolvimento de alguma patologia de coluna vertebral ou alguma patologia de saúde geral. Porque os mesmos hábitos que geram dor na coluna podem levar ao desenvolvimento de outras doenças. Então, a princípio, fique tranquilo, não se trata de uma lesão, se trata de um alerta para melhorar algum hábito que não é saudável para sua coluna. E quando você precisa se preocupar, procurar a ajuda de um médico, um atendimento com urgência, se você tiver sofrido um acidente, um trauma direto na região. Nesse caso é importante avaliar para ver se existe uma fratura ou não. Ou se associado com a dor, você está perdendo peso sem explicação, sem ter mudado a sua rotina, a sua dieta, você está perdendo peso de forma rápida e sem um motivo claro. Se você está tendo febre, se você está perdendo sangue nas fezes, na urina, se você está apresentando déficits neurológicos graves, como por exemplo anestesia em cela, que é o fato de não sentir a região da virilha, estar perdendo força de forma muito acentuada nos membros inferiores, estar perdendo urina, fezes, ou seja, estar apresentando incontinência ou retenção. Todos esses sintomas podem estar relacionados com tumor, infecção ou síndrome da caldequina. Porém, casos graves de saúde correspondem a cerca de 2% dos casos de coluna. É muito raro um paciente apresentar uma condição grave de saúde com risco de vida. Se a sua dor está localizada somente na coluna ou se desce pela perna, você precisa sim se cuidar, mas dificilmente se trata de algo sério. É exatamente por esse motivo que a primeira recomendação é se manter calmo, porque muito provavelmente você tem algo tranquilo de ser solucionado e que está relacionado com seus hábitos, com seus comportamentos diários. E um outro detalhe importante do porquê é importante ficar calmo é que preocupação, medo, pensamentos catastróficos, ou seja, pensamentos negativos em relação à dor, aumentam a intensidade da dor e a duração do sintoma. Ou seja, aspectos psicológicos influenciam aumentando a intensidade da dor e podem fazer você desenvolver dor persistente, dor crônica. Hoje os estudos mostram que os pacientes que conseguem ficar mais calmos em uma crise de dor na coluna, eles se recuperam muito mais rápido do que aqueles que ficam preocupados com a coluna e que só ficam tendo pensamentos negativos, que catastrofizam a dor. Agora que você compreendeu a importância de se manter calmo, vamos compreender qual é a segunda recomendação, que é evite repouso, permaneça ativo. Repouso só é indicado quando existe uma fratura. Em uma crise de dor, as pessoas precisam se movimentar. Movimentar acelera a recuperação. Ficar parado muito tempo, posições
prolongadas, posições mantidas, geram mais irritabilidade nas estruturas e por esse motivo a dor pode prolongar com o repouso. Você pode desenvolver dor crônica com o repouso. Por esse motivo é recomendado que você permaneça ativo dentro das suas condições, dentro daquilo que você tolera. Se movimente no seu dia a dia da forma que você consegue. Permaneça ativo no seu trabalho, permaneça ativo nas atividades diárias. Quem se permanece ativo, geralmente sai da crise mais rápido. Obviamente você não vai conseguir fazer um crossfit, uma musculação, uma corrida, uma atividade intensa, mas se você consegue fazer uma caminhadinha leve, uma caminhadinha de bater papo em algum momento do seu dia, isso já vai te ajudar em parte, além de manter ativo nas atividades diárias. Entenda que não existe exercício ou movimento perigoso. Obviamente, perdão, não existe exercício perigoso ou nocivo. Obviamente você não vai conseguir fazer um exercício de alta intensidade porque as estruturas estão irritadas, estão sensíveis. Então, nesse momento agudo, o exercício de alta intensidade pode intensificar a dor. Por esse motivo, você não vai conseguir fazer. Mas os movimentos do dia a dia são inofensivos. Flexionar a coluna não faz mal, não vai te gerar um prejuízo. Talvez você não vai conseguir no início por estar sensível, mas não significa que dobrar a coluna faz mal. Assim como as atividades de vida diária, atividade de trabalho, os movimentos gerais do dia a dia, eles são inofensivos. Você pode se movimentar. Só para você ter uma noção, olha o que esse estudo aqui fez com mais de 1.500 pessoas que iniciaram uma crise de dor lombar e procuraram um posto de saúde para receber ajuda médica. Eles dividiram essas pessoas em 3 grupos. Eu vou olhar aqui para pegar a minha colinha. No primeiro grupo, foi prescrito paracetamol para uso regular a cada determinado horário. No segundo grupo, foi prescrito paracetamol para uso conforme a necessidade. Então é só quando o paciente percebia a necessidade de estar fazendo uso da medicação. E no terceiro grupo, eles deram uma caixinha de paracetamol, porém era placebo, era uma cápsula com farinha de trigo, com qualquer outra coisa que não seja o medicamento. É um medicamento falso. E em todos os grupos, os pacientes foram educados para compreender que a dor lombar não se tratava de algo sério, que eles precisavam se manter ativos fazendo as suas atividades, seguindo a sua vida normalmente e fazendo uso da medicação. Ou seja, eles foram tranquilizados e foram orientados para permanecerem ativos. E olha que legal os resultados. Quase 90% de todos os participantes se recuperaram. Os que estavam no grupo de paracetamol de uso regular, em média, precisaram de 17 dias para se recuperar totalmente da crise. Os que estavam no grupo de uso conforme a necessidade também precisaram em média de 17 dias para sair da crise. E aqueles que estavam no grupo placebo, em média, precisaram de 16 dias para saírem da crise. Ou seja, você também não precisa fazer uso de medicamentos para se recuperar. Inclusive, tem um estudo atual, eu vou estar colocando aqui na tela para vocês, que mostra que o opioide, que é a droga mais forte que nós temos para o controle da dor, não é superior ao placebo para crises de dor lombar e crises de dor cervical. Quando você compara opioide com placebo, os resultados são semelhantes, e nesse gráfico que eu estou mostrando aqui na tela, o grupo placebo teve uma redução na intensidade de dor um pouco mais rápido do que o grupo que realmente usa opioide. Ou seja, entre tomar um medicamento e tomar uma cápsula de farinha de trigo acreditando que existe um medicamento, você terá o mesmo efeito. Quando algo não é superior ao placebo, não deve ser prescrito. Por esse motivo, você não precisa de medicamentos. E por que eu mostrei esses estudos? Para te mostrar que se você simplesmente se permanecer calmo, tranquilo e ativo fazendo as suas atividades, existe uma chance muito grande de você se recuperar espontaneamente
entre um período de 6 a 12 semanas. Beleza? Então, agora para finalizar o conteúdo, eu sei que você está aguardando pela terceira orientação, a terceira recomendação, que é simplesmente não fazer exame de imagem. A ciência não recomenda que você procure por raio-x, por ressonância, por exames de imagem em uma crise de dor lombar se você não apresenta outros sintomas que indiquem uma condição grave de saúde, assim como eu citei no início desse vídeo. E o motivo é muito claro, é porque a crise costuma estar relacionada com hábitos não saudáveis que precisam ser identificados em uma entrevista clínica. Então apenas um bate-papo ali com o médico, com o fisioterapeuta já é o suficiente para entender os fatores que estão desencadeando a crise de dor. E além disso, existem testes clínicos que nós realizamos para entender quais são as estruturas que estão irritadas para não necessitar de estar realizando o exame de imagem. Até porque a dor na coluna não tem relação, na maioria das vezes, com os achados que aparecem no laudo do exame de imagem, assim como as pessoas acreditam. Dor na coluna não tem relação com desgaste, bico de papagaio, com hérnia de disco, com esses achados que geralmente aparecem lá no laudo de uma pessoa que faz a ressonância. Fazer exame de imagem não gera nenhum benefício para a saúde do paciente. Pelo contrário, aumenta os custos de saúde, aumenta as visitas em serviços de saúde, expõe o indivíduo de forma desnecessária à radiação, induz ao aumento do uso de medicamentos, de infiltrações, leva muitos pacientes para a cirurgia de forma desnecessária. O exame de imagem não melhora o resultado dos tratamentos. Hoje os estudos mostram que os exames de imagem geram mais procedimentos realizados de forma desnecessária. E isso acontece porque todas essas alterações degenerativas que aparecem nos exames de imagem de uma pessoa com dor também aparecem no exame de imagem de uma pessoa que não tem dor, são normais da idade. Elas não são consideradas como doença, como uma patologia, mas se o médico fala para você que aqueles achados estão causando a sua dor, isso vai te deixar mais ansioso, mais preocupado e vai te fazer tomar decisões equivocadas em relação ao tratamento. Por esse motivo, muitas pessoas fazem a cirurgia e voltam a ter dor novamente, porque a cirurgia foi realizada de forma desnecessária. Então destaco mais uma vez, entenda, é normal ter hérnia de disco no exame de imagem. Ter hérnia de disco não significa que a sua dor vem por ela. A hérnia de disco para o disco, em 96% dos casos, é igual ao branco para o cabelo com o passar do tempo, ou as rugas para a pele com o passar do tempo. Com o passar do tempo, é natural e esperado que existam hérnias na sua coluna. A maioria das hérnias são assintomáticas. Então tome cuidado com laudo. Laudo, na maioria das vezes, só atrasa a recuperação dos pacientes. Leva muitos pacientes à cronificação da dor e tratamentos ineficazes. Se você quer buscar a ajuda de um profissional para sair o mais rápido, o quanto antes da crise, procure por um fisioterapeuta especialista. O fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato. Você não precisa ir em um médico para ir em um fisioterapeuta. Você pode ir diretamente em um fisioterapeuta. E através de uma avaliação baseada na anamnese, na história, para entender a sua rotina, suas atividades, os seus hábitos, o seu estilo de vida, e através de testes do exame físico e do exame neurológico, nós conseguimos entender as causas da dor para tratar apropriadamente cada caso. E dessa forma você vai receber as técnicas indicadas para o alívio e para o controle da dor e vai aprender os exercícios para estar se cuidando, a parte de autotratamento, porque o fisioterapeuta é o profissional que ensina o paciente as técnicas de autotratamento. Eu, como fisioterapeuta, preciso ensinar você que sente dor estratégias para você gerenciar a sua saúde, para você não depender de mim, para não depender de medicamentos, para você aprender a se aliviar sozinho. E além de exercícios para controle de dor, o fisioterapeuta é o profissional que vai te prescrever as orientações
para você voltar para a prática de exercício de forma segura. É o profissional que vai estar dosando a sua exposição para você sair da crise, se recuperar e voltar a ter uma vida normal novamente. E por que você deve ir diretamente em um fisioterapeuta? Por conta do que mostra esse estudo aqui. Se você vai em um médico, ele vai te pedir exame, você vai voltar nele, depois ele vai te mandar para outro especialista vai te mandar lá para fisioterapia. Então, no final de tudo, você vai para o fisioterapeuta. Esse estudo mostra que as pessoas que vão diretamente no fisioterapeuta já recebem uma avaliação e um cuidado apropriado e gastam menos. Gastam cerca da metade do que iriam gastar indo por esse caminho, entre aspas, convencional. Porque geralmente as pessoas acham que precisam ir em um médico primeiro. É como se fosse um caminho tradicional. Na verdade é porque a população não sabe que podem ir diretamente em um fisioterapeuta. Ir diretamente em um fisioterapeuta vai te possibilitar receber uma avaliação biopsicossocial, entender as causas da dor e já receber um cuidado apropriado. Mas, destaco, aquela fisioterapia lá do plano de saúde com gelo, choquinho, alongamento, fortalecimento, isso nem deveria ser considerado fisioterapia. É receita de bolo para atender um volume grande de pessoas. Inclusive tem um vídeo aqui no meu canal onde eu explico o problema do plano de saúde, o porquê o plano de saúde atrasa as pessoas que sentem dor e levam muitas pessoas ao desenvolvimento de dor crônica. Se você tiver o interesse, depois assista esse conteúdo aqui no meu canal. Muito provavelmente ele vai estar passando aqui na tela. Enfim, se você teve uma primeira crise de dor e seguir essas 3 orientações, você vai se recuperar rapidamente. E se você quiser contar com a minha ajuda para se recuperar, ou se você sofre com dor crônica, se você já não está em uma primeira crise, se você está tendo dores recorrentes, sempre entra em crise, ou se você tem dor diariamente e ainda piora em alguns momentos, se a sua dor se espalha pelo braço, se espalha pela perna e você quer solucionar esse problema, se você quer contar com a minha ajuda através de uma consulta presencial ou uma consulta online por chamada de vídeo, pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais. Aqui na descrição tem o meu Instagram e lá no Instagram, no link da bio, tem um contato onde você pode falar diretamente comigo para compartilhar um pouco do que está acontecendo, da sua história e para entender como funciona todo o tratamento. Eu faço questão de explicar para todo mundo que entra em contato comigo. Então, se você tem um interesse em compreender um pouco melhor sobre como solucionar esse problema, entre em contato. E não se esqueça, se esse conteúdo tiver te ajudado, deixe o seu like para me ajudar aqui no crescimento do canal, se inscreva e compartilhe esse conteúdo no grupo da sua família, com as pessoas que você sabe que possam se beneficiar desse tipo de informação. Te aguardo, até o próximo vídeo.